E aí, meus amores, estamos aqui de volta no programa Direito de Amar, Língua Portuguesa. A gente vai ver um pouquinho da literatura para ajudar aí vocês a construírem, né, repertórios interessantes, responderem as questões das provas, tá? Então, vamos aqui ver um pouquinho sobre literatura. Coloquei aqui uma máxima do Fernando Pessoa que diz que a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Então, a literatura é maravilhosa, nos conduz a caminhos, a universos, né? Nem sonhados. Então, a gente precisa entender esse processo da literatura. A literatura ela é uma arte, só que a arte da palavra. Então, a palavra é a matéria da literatura. E ela tem várias finalidades: entreter, emocionar, expressar sentimento, criar mundos imaginários, denunciar problemas sociais, etc. Né? A literatura é uma forma de arte que recria aspectos do mundo real e mundo imaginários. Como eu falei, a literatura é a arte da palavra. E aí, dentro dessa literatura, nós temos aí uma divisão, né, dos gêneros literários. Então, nessa aula, a gente vai ver só o básico. E você vai ampliar aí o seu olhar, se aprofundar, vai estudar mais. Então, quais são os gêneros literários? Épico, né, lírico e dramático. Então, o gênero épico, ele é considerado um gênero narrativo, ele é escrito, né, por longos poemas narrativos, em que um acontecimento histórico é protagonizado por um herói. A gente tem aí os Lusíadas, a gente tem aí, meu Deus, eu me esqueci aqui ontem um nome bem famoso do gênero épico. A gente tem também um ensaio brasileiro de épico, que é o Caramuru, que traz aí a questão dos indígenas, né? Nós temos aí o gênero lírico, definido pela expressão de sentimento, emoções pessoais, traz aí a voz particular do eu lírico, expressão do mundo interior. Então, diferente do épico que vai contar os grandes feitos de um herói, o lírico é voltado mais para a emoção, de um lado pessoal, o mundo interior desse eu lírico. E o dramático, né, sempre representados, são aqueles em que a voz narrativa está entregue às personagens através do teatro, né? A gente observa aí essa carga dramática, a gente tem aí algumas obras que traz também, que conversa com isso, que são as tragédias, que traz essa questão do drama, né, da dramaticidade. Então, são esses três gêneros literários. O épico vai contar os grandes feitos de algum herói, e o lírico, que vai trazer aí as emoções pessoais, e o dramático, que é aquele executado, em que os personagens têm voz, né? Eles vão dizer aí os seus sentimentos. Dentro dessa literatura, né, dentro desse aspecto, nós temos aí, cada autor, ele tem o seu próprio estilo. Então, já viu falar em estilo literário. Então, a gente precisa entender as escolas literárias mais na frente e o estilo de cada autor, por que ele escreve daquela forma, né? Porque ele tem, aí ele faz parte de um período, de um contexto. Então, observe essas imagens, a gente tem aí nessa primeira imagem várias mulheres, e essas mulheres estão todas bem vestidas, mas cada uma é dentro do seu estilo, dentro daquilo que gosta. O estilo também está presente na arquitetura. Você observa aí que a sua casa tem um estilo, você gosta de quadro, você gosta de pintura, você gosta de balanço, você gosta de um sofá mais neutro. Então, a literatura, ela vai, dentro dos estilos de cada autor, mostrar para a gente a preferência, o contexto, aquilo que está se passando. Nós temos aí a música, destaquei aí o Michael Jackson, que tinha, embora seja um cantor pop, igual o Lulu Santos e outros, eles têm estilos diferentes. Então, dentro desse contexto, eles fazem parte de um grupo,
da música pop, porém, cada um tem o seu estilo de cantar, seu estilo de interpretar, então é isso que a gente precisa entender. Roberto Carlos, da mesma forma, faz parte de um período, mas ele, do mesmo período da Jovem Guarda, mas ele tem um estilo diferente. A gente tem aí a pintura também, que você está inserido dentro de um período literário, porém você tem um estilo diferente, diferente daquele outro. Então, que a gente possa entender esse processo do que é estilo. Tá? É só para entender aí a divisão da literatura nesses gêneros literários e entender que cada autor ele tem o seu estilo e esse estilo está agregado, está relacionado às escolas literárias. Então, eu coloquei aqui uma linha do tempo, um breve resumo para a gente entender como são esses estilos literários. Então, nós temos aí de 1189 ou 1198, porque a gente sabe que essas datas elas não são precisas, mas século XII. Nós temos aí o trovadorismo, observando que esses primeiros estilos, eles são todos portugueses, né? Eles são europeus. Não se tinha ainda nem descoberto o Brasil, então a gente fica atento a isso. O trovadorismo, ele é marcado, né, se você vai ver numa questão, ele é marcado pela cantiga da Ribeirinha de Paz Soares de Taveróis. Então, cada escola literária ela vai ter um marco, uma obra que marca o início daquela escola. Tá? No caso do trovadorismo, que é século XII, nós temos aí o marco do trovadorismo, das cantigas trovadorescas, dessa produção literária desse período, a cantiga da Ribeirinha de Paz Soares de Taveróis. A gente tem também o século XV, que é 1418, que aí já entra o humanismo, e o humanismo é marcado pela a nomeação do Fernão Lopes, que é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, né? O rei intitula esse, ele também escrevia crônicas, né? Depois do humanismo vem aí o classicismo, em 1527, século XVI, que marca aí a entrada do classicismo na Europa. Esse marco o Sá de Miranda, que lá fora, né, acho que ele estava na Itália, e aí ele se embebeda metaforicamente das novidades e chega lá em Portugal e vem com esses ideais e marca aí o Renascimento, o classicismo, nesse período do século XVI, retorna a Portugal, vindo da Itália, com tantas novidades, e ele quis, né, colocar essas novas ideias em prática. E aí traz o Renascimento, os ideais renascentistas para Portugal. E já no século XVI, aí já saindo do século de 1527 para 1580, nasce aí a escola literária barroco. E o marco dessa escola é a morte do rei português Dom Sebastião. Então, o rei Filipe, da Espanha, anexa em 1580 o reino de Portugal, seus domínios. Vocês devem entender mais do que eu, já estudaram história, literatura mais aprofundado, sabem que nessa questão das buscas, do descobrimento do Brasil, os portugueses navegavam aí a sete mares, e dentro desse mercantilismo, eles enfraquecem as suas forças e perdem a Península Ibérica. Então, Portugal se preocupou até dentro do próprio Lusíadas, tem um episódio que conta, né, que a ganância foi tanto que ele acabou deixando desprotegido, e aí a Espanha tomou a Península Ibérica em 1580 de Portugal. Saindo do barroco, a gente tem aí o arcadismo. Enquanto o barroco era escuridão, o homem depressivo, nós temos aí em 1756 o arcadismo, né, que é também conhecido como neoclassicismo, novo classicismo. O marco desse estilo literário é a fundação da Arcádia Lusitana. Então, você começa aí essas formações e um novo ideal, uma nova visão da literatura começa a surgir.
Aí já tem a questão do descobrimento do Brasil, a gente já tem aí um ensaio da literatura brasileira nesse período. E aí, em 1825, século XIX, nós temos o romantismo. O romantismo em Portugal, que influencia o romantismo no Brasil, com a publicação do poema Camões de Almeida Garrett. Então, toda escola literária, ela quando ela vai se enfraquecendo e uma outra nasce, tomando mais força com os novos ideais, todas com o marco de uma obra, tá? Ou de algum feito. Depois do romantismo, a gente tem o realismo e o naturalismo que nascem ao mesmo tempo, que é em 1865, o século XIX também, tá? Que ocorreu a polêmica cultural conhecida como questão Coimbra. Então, observe que nós estamos ainda dentro da literatura portuguesa. O simbolismo, que vem depois do realismo naturalismo, que no século XVI você vê que não segue, né? Arrisca essa questão. 1590, nós temos aí a publicação do livro de poesias Oraístos de Eugênio de Castro, que é um dos nomes portugueses que mais cai em vestibular. Nós temos aí o simbolismo. Que a gente, desculpa, engano com a data, tá? Mas o realismo e o naturalismo, eles ocorrem ao mesmo tempo e também, quase ao mesmo tempo, vem o simbolismo e depois passa para o nosso representante brasileiro. Mas o que nos interessa mais, o que mais cai dentro da literatura é o modernismo. O modernismo ele surge no século XX, 1915, em Portugal, com a publicação da revista literária Orfeu, que tem aí como um dos representantes dessa revista, o Fernando Pessoa. Tá? Então, a gente precisa entender que cada processo desse traz uma novidade. A gente tem aí esses autores importantes que permeiam e que influenciaram autores brasileiros. Então, eu apresentei aí uma linha do tempo só para vocês entenderem que quando uma escola literária ela surge, não é porque a outra desapareceu, mas os ideais daquele período, eles não são mais tão fortes. Agora surgem outros movimentos, tá? Mas o que nos interessa é a literatura brasileira. Então, a gente vai observar aí que ela ocorre em anos, né, diferentes. Nós temos aí 1500 um marco, o quinhentismo não é uma escola literária, tá? É um processo de transição. O quinhentismo, o nome já diz que em 1500 está ligado aí ao descobrimento do Brasil. É uma literatura de informação, a gente começar a conhecer a terra que plantando tudo dá. Nós temos aí como marco dessa literatura de informação, Carta de Pero Vaz de Caminhão Rei de Portugal, Dom Manuel, onde ele conta, né, o que ele viu e convida para a exploração. Então, a literatura, ela ainda não é forte, ela não existia aí, porque quando se chegou aqui só tinha índio, entendam isso. Então, o quinhentismo não é uma escola literária, a gente chama de literatura de informação, é um processo de transição, descobrimento do Brasil, tá? E aí, logo em seguida, quando se começa a nascer alguns leitores, nós temos aí o Barroco. E o Barroco, ele é marcado pela publicação do poema Prosopopeia de Bento Teixeira, no século XVII, em 1601. Já em 1768, esses ideais eles começam a se enfraquecer, o homem começa a evoluir e quer novas coisas, e vem o arcadismo, o neoclassicismo, que entra aí a questão do renascentista, o homem é o centro do universo, aí sai do teocentrismo, e aí o marco é a publicação do livro Obras do poeta Cláudio Manuel da Costa. Já no século XIX, já tem um público, um leitor mais
brasileiro, formado aqui no nosso Brasil. Em 1836, nasce o Romantismo, com a publicação das obras Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Então, observe que cada escola ela vai despontar com uma obra que traz as características influenciadas da Europa. Em 1881, nasce também ao mesmo tempo o realismo naturalismo, com a publicação dos romances O Mulato, de Aloysio Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, você tem aí dois marcos, né? Muita gente pensa que o Cortiço é a obra que abre o naturalismo, mas não é. Do Aloysio, a obra que abre o naturalismo é o Mulato, tá? Então, nós temos aí esses dois. Em seguida, em 1882, vem o Parnasianismo, que é marcado pela publicação do livro Fanfarras de Teófilo Dias. Você sabe que o parnasianismo já foge, a preocupação deles era com a estética. Em seguida, vem o simbolismo, com a publicação dos livros Missal, Poemas e Prosa e Broquéis, de Cruz de Souza, que é o nosso maior representante simbolista, em 1893. No século XIX, continuando aqui já no finalzinho, né? No início, o pré-modernismo, que não é uma escola literária, século XX, no início do século XX, nós temos aí o pré-modernismo, que o marco desse pré-modernismo, que é um processo de transição, com a publicação do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, pré-modernismo, vem antes do modernismo. Ele começa a trazer a realidade de um Brasil que até então não era mostrado. E o modernismo, que ocorre aí na semana de 1922, século XX, já aí meados do século XX, a realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo, que cria uma revolução muito grande, institui aí o modernismo em 3 fases que nós iremos estudar, tá? Então, a linha do tempo é só para você aí ter uma ideia do que a literatura portuguesa influenciou na literatura brasileira e que os períodos, né, de grande avanço literário vêm do romantismo para frente, né, do romantismo para frente, e a quebra, né, dos paradigmas muito mais severos vem a partir do pré-modernismo. E inserindo aí no nosso meio o modernismo no Brasil, tá? Mas a gente vai estudar agora o pré-modernismo, para você entender. Pré-modernismo pré vem de antes, né? O prefixo que diz antes do modernismo. Então, esses autores, eles não tinham as características do modernismo, por isso eles não foram encaixados no modernismo, eles ficaram no pré-modernismo, porque eles trazem aí estilos de outras escolas literárias, tá bom? Então, a gente vai começar aí a estudar essa escola literária, tá? Então, a gente precisa anotar algumas coisas importantes, porque a partir daí cai muito nas provas do vestibular, tá bom?